Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo. Esse vídeo é a continuação do vídeo que eu postei, né, que foi o número 1, que é a continuação. Então é o seguinte, eu estava contando a minha história para vocês, eu queimei, eu tinha 2 anos de idade, e como eu falei para vocês, né, eu queimei muito, mas muito mesmo. Que eu cheguei a ficar 2 anos em cima de uma cama. Em cima de uma cama, sim, nem cama não era, porque na época, minha mãe, mas meu pai era muito pobre. Eu não sei se vocês conhecem esteira, que a gente faz de taboa. Então, a cama da gente era uma esteira. Minha mãe botava no chão, meu pai dormia de um lado, minha mãe dormia de outro, e botava eu no meio. E eu não podia vestir roupa, porque eu estava toda queimada, queimei todinha. Eu dormia de lado, porque também não dava para dormir de barriga para cima e nem de barriga para baixo. Dormia de lado. Eu queimei o lado esquerdo, todinho. E aí, para meu pai, mas minha mãe, segurar o cobertor para não pregar em mim. Aí minha mãe e meu pai passavam numa adorna. O cobertor pegava na minha costela desse lado aqui. Grudava. E aí, quando minha mãe acordava, já estava pregado em mim, esse cobertor grudado. Secava. E aí, agora, para minha mãe arrancar esse cobertor de mim. Aí, quando minha mãe tirava, que ela conseguia tirar, que acho que ela passava alguma banha, para poder soltar, para ficar, para amolecer, né? Para soltar. Quando minha mãe tirava, arrancava aquela capa. Eu não sei nem como é que vocês falam isso. Arrancava aquilo tudo, sangue, lavava. Arrancava aquilo tudo, ficava na carne viva. E eu fiquei sofrendo com essa queimadura 2 anos de idade. E eu fiquei 2 anos em cima de uma cama, que esse sofrimento todinho, minha mãe pelejando comigo. E nada dessa queimadura sarar. E aí, a minha mãe e a minha avó passavam remédio. Eu não sei o que eles passavam em mim. Até parece que queimadura sara com remédio, né? Sara tem que levar no médico, mas ele não levava porque não tinha médico. No interior tinha médico, mas na cidade longe, e eles não tinham condições de me levar. E também eles também não entendiam de nada, né? Porque meus pais e minha mãe veio da roça, assim, que não teve estudo. Não sabia escrever nem o nome. E aí, minha avó, quando ela vinha com o remédio para passar em mim, em cima dessa queimadura, eu já conhecia e doía, né? Acho que doía, porque eu não lembro, né? Porque eu tinha 2 anos de idade. A minha mãe que contou a história para mim e eu fiquei sabendo. Mas disse que eu chorava tanto, de tanta dor, quando eu via minha avó. Minha mãe disse que eu chorava, que eu ficava roxa, roxinha, de tanto chorar de dor. E quando eu vi elas, que a língua minha chegava a tremer dentro da minha boca. Você já viu quando uma criança chora muito, que a língua treme dentro da boca? Assim era eu. E o tempo foi passando, e eu fui crescendo, e nada de resolver o meu problema da cirurgia. E eu sentia muita dor, eu encolhia a perna por causa da dor, e minha mãe deixava, né, para eu ficar quieta, para parar de chorar. Eu encolhi a perna e foi e grudou. É por isso que eu não andava, aí grudou, né? E aí, inclusive, na teu braço, o braço levanta até aqui, né? Só até aqui que o braço levanta, não levanta mais. Porque eu fiz a cirurgia da perna, mas ficou o braço. Olha para vocês verem. Para dar faxina, eu dava, né, quando eu era mais nova, mas a idade chega e a gente não dá conta mais, né? E aí, eu cresci, fui crescendo sem estudar, eu também não tenho estudo, né, porque não tinha escola perto.
Meu pai não tinha condições de botar uma professora em casa para ensinar a gente, ensinar eu, né? Porque os outros, eles andavam, né? Porque eles já são e eu não. E aí, por isso que eu tô dessa idade e não sei ler. Mas tá bom. E eu cheguei até a frequentar uma escola no interior, que eles botaram um professor e aí tentou me levar. Eu ia caminhando, pulando com a perna só e muito longe. Eu cansava, eu sentava no meio da estrada, porque eu não aguentava andar. Os outros rompiam, as outras colegas, né? E eu ficava para trás, pulando com a perna só. E, inclusive, as pessoas tinham preconceito de mim, né? Por causa do meu problema. Até parece que eu era culpada. E aí, eles montados, né? Esse cavalão, quando me viu pulando com a perna só, tentava jogar o cavalo de cima de mim para passar por cima de mim. Acho que com raiva de mim, né? Quando via eu pulando com a perna só. E aí eu era muito tímida, muito humilde, eu não conversava, porque não sabia falar direito. As pessoas me perguntavam alguma coisa, era sim ou não. Quando eu chego na escola, eu não contei para a professora. Aí nós vamos embora. Os outros colegas no outro dia contou para a professora que o aluno tinha feito comigo. Aí ela foi e me perguntou se aquilo era verdade. Falei, foi verdade. Ele jogou o cavalo em cima de mim, para passar por cima de mim. Quando ele jogava, eu pulava para a estrada de cima. Ele tornava a jogar o cavalo. Eu pulando com a perna só. Só grudando mesmo, andando de quatro pés, pegando nos matos. Porque com a perna só, como é que você vai conseguir andar? Aí outro dia, tinha muita vaca nas fazendas. A minha prima pulou também um bezerro de uma vaca. A vaca era valente. Essa vaca, a minha prima correu, porque ela tinha duas pernas boas e eu não tinha. O que a vaca fez? A vaca deixou minha prima para lá e montou o pé atrás de mim. E eu não aguentava correr com a perna só. Aí eu saí pulando com a perna só, tinha um brejo, a minha Valência que tinha um brejo perto de mim. Eu fundei dentro do brejo. Aí escondi dentro do brejo, a vaca foi até no brejo, a vaca atolou, voltou e agora eu saí dentro desse brejo, né? Porque já estava tarde, era na parte da tarde, estava escurecendo. Eu ia dormir lá dentro desse brejo, porque como é que eu ia ser no meio daquele gadão? Tinha muita vaca valendo, aqueles boizão. E antigamente, as vacas, os bois, tudo tinha chifre. Hoje em dia que não tem, né? Porque eles estão murchando. Aí meu primo viu, veio cá, montado num jegue, foi e me tirou eu de dentro do brejo que me levou. Tirou eu, né? Do meio do gado, né? Que é as vacas. Que aí eu fui embora para minha casa. Cheguei de noite na casa da minha mãe, mas cansada e suada. Só faltava chorar, que não aguentava dar um passo, de tanto cansado. Aí, a partir desse dia, eu não voltei no colégio mais. Aí, né, como eu já contei no primeiro vídeo, né, que eu fiz a cirurgia, aí eu tinha que trabalhar, né, porque eu já tinha casado, já tinha filho, tinha separado do marido, aí eu tinha que criar meus filhos, né, e tive que trabalhar. Mas, quando eu morava no interior, antes de eu fazer a cirurgia da perna, eu era muito inteligente. E eu gostava muito de costurar, fazer vestido de boneca, mesmo assim com essa perna. Eu ficava em casa olhando os irmãos pequenos, minha mãe ia trabalhar na roça, mas meu pai. E eu ficava. Aí eu ficava costurando vestido de boneca, fui e aprendi a costurar, cortar. Eu com 14 anos, eu era costureira no interior. O pessoal comprava tecido naquela época, né? Não usava comprar roupa pronta, né? Porque naquela época era difícil, uma roupa pronta era mais cara. Eles compravam tecido.
E aí eles traziam para mim, olha para vocês verem, eu tinha 14 anos, que responsabilidade minha. E costurava na mão. E aí não tinha tesoura. Aí tinha uma prima minha, que o marido dela tinha uma tesoura, né? Cortar quilina de cavalo. Olha para vocês verem que eu não tinha condições de comprar uma tesoura. Aí ela me emprestava. Mandei eu cortar essas roupas desses vizinhos, eram os vizinhos. Eu fazia cada vestido bonito. E aí, eu não tinha como riscar o modelo, né? Porque não tinha um caderno, não tinha um lápis. Eu riscava na parede o modelo. Eu pegava um carvão, riscava, é aquele vestido que eu vou fazer. Aí eu cortava, olhando aquele risco que eu fiz na parede. Quando eu não fazia na parede o risco, eu riscava no chão com o dedo. Era uma areia do terreiro lá de casa, uma terra assim frouxa, fofa. Aí eu escrevia lá o vestido e cortava e dava certinho. Fazia cada vestidinho bonitinho. Eu que sofrimento todinho, olha para vocês verem, naquela época, 14 anos. Eu comprava o tecido para fazer minhas roupas. Meu pai comprava, eu dava o dinheiro para ele, né? Ele ia na cidade e comprava os cor de pano para eu fazer. Daí eu comprava minhas coisinhas que eu usava, né? Eu dava o dinheiro, né? Para eles comprarem, porque eu mesmo não saía, eu não conhecia a cidade, né? Não aguentava sair, porque não tinha um cavalo para eu poder montar, um animal, né? Para eu poder sair para passear. Então, nasci, cresci dentro de casa, só conhecia gente, porque ia muito na casa do meu pai. Ia muita gente, mas eu ficava mais era escondida, que eu tinha preconceito de mim mesma. Olha para vocês verem. Eu achava que eu era culpada de eu ter aquele problema, mas não era. Uma criança não sabe de nada, menino de 2 anos sabe de alguma coisa, não sabe. Então, os adultos que têm que ter cuidado. Mas a minha história foi desse jeito, é muita coisa que aconteceu na minha vida. E aí, depois eu vou fazer mais vídeo para contar para vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Aí vocês inscrevam no canal, ativem o sininho e dá o like. E aí eu vou fazer mais vídeo para vocês contando minhas histórias. Tá bom para vocês? Tchau. Fica com Deus.